o programa dando dicas para você que foi convocado para uma entrevista de emprego ou que está entregando o seu currículo e pode ser chamado a qualquer momento. É preciso atenção para alguns detalhes que todo gestor observa e, eles abrem um olho durante uma conversa com o candidato. Por isso, eu recebo agora a consultora em etiqueta, imagem profissional e pessoal, a Célia Leão, que vai te dar essas dicas. Tudo bem, Célia? Tudo bom, prazer você, em te receber aqui. Eu estou te esperando há muito tempo. Que bom, fico feliz. Fico feliz de visitar na Casa Nova. Que todo bom. Sucesso do mundo, que Deus muito te abençoe. obrigada. Obrigada. Bom, você é uma especialista em como a pessoa deve se portar, o que ela deve falar, o que ela não deve falar. Mas como que é? As pessoas ficam ansiosas, psicologicamente meio alteradas às vezes. Pensando em emprego, em primeiro emprego, né? Eu acho que assim, jovens de um modo geral se afligem um pouco, por quê? Porque é uma situação nova na vida deles. E não necessariamente só jovem, né, Maria? Com essa enorme quantidade de desempregados, acho que quando alguém tem a chance aí de uma entrevista de emprego, precisa tomar alguns cuidados mesmo, porque o nervosismo de vez em quando atrapalha, né? Então, nervosismo principalmente porque você precisa daquele... Quando você não precisa, às vezes, ou você tá lidando com aquilo de uma forma mais natural, porque... sei lá, é uma coisa que você não acha que pode dar tão certo, aí é mais fácil. Agora, quando você precisa a todo custo, aí você fica mais nervoso. Não, é verdade, é verdade. E alguns cuidados, né, acho que não custa nada. Santo Google, então assim, nunca vá para uma entrevista de emprego sem pesquisar. Sem antes pesquisar o que a empresa faz, o que sua empresa faz, qual é o lugar dela, no nicho de mercado que ela se enquadra, né? Valores que essa empresa preza. Então, se de repente essa empresa abraça algum projeto social, quer dizer, conheça a sua futura casa. Acho que você não muda de casa. Exatamente. Quando você aluga uma casa, você visita a casa antes. Então, antes de você entrar numa empresa, eu acho que do mesmo jeito, né? Você conhece a empresa, né, da qual você quer fazer parte ou vai fazer parte. Acho que isso é legal. Com certeza. Né? Tem dicas aqui do que a gente não deve fazer que você selecionou, né? Vamos chamar a primeira dica, tá aqui no nosso plasma. Dica 1. Não fale mal da empresa que empregou você anteriormente. Pois é, porque quando acontece muito. Então, tem uma frase que diz assim, Maria, quando eu falo de Pedro, eu não estou falando para você do Pedro, eu estou falando para você sobre mim. Tá? Então, quando eu falo mal da empresa, né, que durante muito tempo foi meu ganha-pão, eu não estou falando para a empresa nova mal da empresa antiga. Eu estou mostrando para eles uma faceta de ingratidão, entendeu? De, sei lá, mesquinharia, de maledicência. Então, acho que mesmo que você deteste essa empresa que você trabalhou, você não fala mal. Por quê? Porque durante um tempo você foi parte dessa empresa. Eu acho desagradável, né? E até gostou de trabalhar lá. Claro. É que a gente reforça sempre o lado negativo das coisas. Pois é, né? Eu acho que durante um tempo aquela empresa foi boa. É igual casamento, né, Maria? Durante um tempo foi bom. Ok, acabou. Você não precisa sair falando mal do ex. E se o entrevistador perguntar assim, e o que você acha daquela empresa que você trabalhou? O que você fala? Durante muito tempo, entendeu? Eu acho que a empresa... Foi boa, eu gostei muito e num determinado momento, entendeu? Acho que eu quis voar um voo mais alto, ou, né? Acho que a gente acabou divergindo em algumas coisas e eu resolvi procurar uma outra oportunidade do mercado. Ou seja, eu não falei mal da empresa. Não falou muito. Fui política. Foi política, Acho exatamente. que é isso aí. Dica número 2. Vamos lá, não diminua ninguém para criar a sensação ilusória de crescimento. Explica isso, Célia. Eu não preciso falar mal do meu chefe, entendeu? Eu não preciso dizer que ele era incompetente, ainda que ele fosse, entendeu? Eu acho que eu não preciso diminuir ninguém. Todo aquele que usa o outro, que diminui o outro, entendeu? Para servir como um degrau, tá criando para si um degrau falso e vai cair, tá? Então, para quê, né? Acho que muito pelo contrário, eu acho que é tão importante, eu de vez em quando falo para os meninos, né? O que é marketing pessoal, né, Maria? É você ter consciência de quais são os seus pontos fortes, tá? E, sem nenhuma falsa modéstia, trabalhar esses pontos fortes. E você ter consciência dos seus defeitos também. Por quê? Porque eu acho que um defeito deixa de ser defeito quando você sabe que ele existe. Ele só continua ali se você quiser. Tá? Então, acho que é importante, ao invés de falar mal do chefe, né, quantas coisas eu fiz, e a gente sabe que isso acontece, né? Tá? Então, quantas coisas eu fiz no lugar dele, bobagem, entendeu? Mostra para esse entrevistador. Eu que trabalhava, ele não fazia nada, exatamente, a ideia ele foi só minha. assinava, aquelas coisas que em todo lugar tem. Autoritário. Pois é. Não,
Assédio moral, né? É. Então, meu chefe tinha uns rompantes, chegava de mau humor. Quantos eu não conheço, né? Aí ele chega de mau humor, ele não fala com ninguém, entendeu? Quando ele tem um rompante, ele joga o que ele tem na mão. Ok, nunca mais queira trabalhar com essa pessoa. Mas omite... Mas assim, você não precisa... Pra quê? Entendeu? Tem um Vamos ditado entrar bom, no Maria, que mérito. diz: fruta podre cai sozinha. Este executivo destemperado, esse executivo mal educado, Uma ele vai hora encontrar- chega- Exato, vai chegar a hora dele e aí todo mundo vai descobrir quem ele é. Tá? Mas eu acho o seguinte, ao invés de falar mal do chefe, enalteça coisas positivas que você tem, entendeu? E aí, assim, pense nessas suas características boas, no que você pode agregar, o que você pode acrescentar para essa empresa que está te convidando, né? Ou essa empresa que está abrindo as portas para você. Mas também não pode falar, olha, eu faço... Não. Eu acho que um dos meus pontos fortes, eu sou muito comunicativo. Então, eu na área de vendas acho que me daria super bem. Por quê? Porque gosto muito de gente, entendeu? Porque tenho facilidade, tenho influência, ou seja, né? Eu sou muito tímida. Por outro lado, eu gosto muito de cálculos. Então, eu acho que, de repente, no seu departamento financeiro, entendeu? Ou na área de auditoria, entendeu? Eu me daria muito bem. Eu acho que assim a gente lida, né? Não estou me pavaneando, mas estou dizendo no que eu sou boa. Tem uma dúvida que as pessoas sempre têm, que eu me lembrei agora. Que é? Salário. Então... Devemos falar de salário? Como que a gente fala sobre isso? Todo aquele que trabalha pensando no dinheiro, percebe que o mês é sempre curto. Então, assim, descubra prazer no que você faz, num momento tão complicado quanto é esse nosso, seja grato ao trabalho que você tem. Né? Eu não me conformo, né, de gente que chega para trabalhar de manhã cedo mal-humorado. Para com isso, gente. Você tem um lugar para ir, você tem trabalho, isso é tão bom. Né? Então, eu acho que isso é importante. O que a gente estava falando? A gente estava falando de salário. Salário, então tá. Salário. Então é assim, por qual exemplo, é o momento da entrevista em que eu posso falar de salário? Então, a pessoa entrevistadora vai falar assim, mas qual é a sua pretensão salarial? Então, eu devolveria a pergunta. Quanto é que vocês imaginam que podem me oferecer? Tá? E aí vamos imaginar que o entrevistador gostou tanto da nossa conversa que ele esqueceu desse assunto. No fim da entrevista, eu acho que a gente pode perguntar. Puxa, você não me leva mal, mas assim, né? Quanto que você acha? Qual é o salário que vocês pretendem oferecer no fim da entrevista? E aí uma dica que eu acho que, nem sei se eu listei, né? Que a gente se lembre sempre, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, numa entrevista de emprego, você vai responder o que te for perguntado, entendeu? Tá, não vai contar a vida inteira, porque tem gente que conta a vida Não, inteira mesmo. Acho que você não precisa contar a vida inteira. E assuntos familiares? Pra quê? Nada a ver, Roupa né? suja se lava em casa. Não, nada a ver mesmo, né? Se perguntarem, imagina que você vai para uma entrevista de emprego sem falar da Lara. Nunca, né? Então, de se me perguntarem se eu tenho uma filha, claro sim, que você vai falar. eu tenho, mas aí, não do comportamento exatamente, da minha filha. Não, isso não interessa para ninguém, eu acho que isso é legal. Mas depois que você tem um programa como eu, daí você pode falar. Sim, todo mundo. Aí eu tava com saudade, eu queria saber da Lara. Não, eu acho que isso é legal, entendeu? E aí, por quê? Porque daí você humaniza e você tudo, está né? na minha casa de manhã. Entendeu? Eu estou fazendo meu café, eu estou preparando meu almoço, você está me fazendo companhia. Eu também tenho um filho. Então, legal que a gente divida coisas. Situação diferente, né? Então tá bom. Daqui a pouco a gente vai para a terceira dica. A gente fala, deixe para falar sobre salário pessoalmente. Isso. Mas você falou que momento a gente deve falar de salário. No final da entrevista. Tá? Daqui a pouco e aí acho que essa dica tá aqui por quê? Né? Você nunca coloca a sua pretensão salarial no seu currículo. Acima da sua vontade. Currículo, nunca. Tá? Acho que são coisas que a gente conversa e que a gente deve decidir numa entrevista, né? Não no papel ou na internet. Tá. Então, falando de como a gente deve se portar, também a gente pensa em como se vestir. Então é assim. Nem tudo aquilo que é moda ou nem tudo aquilo que você gosta é adequado para a empresa. Né? Para onde você está fazendo a sua entrevista. Então, naquela pesquisa que a gente falou, né, para você fazer no começo antes de você ir para a entrevista, você vai descobrir, puxa, é uma empresa mais formal. Então, você vai usar uma roupa social. Eu vou para um jornal, eu vou para uma emissora de televisão, eu vou para uma agência de publicidade. É uma empresa de perfil absolutamente informal. Então, puxa, por que não usar seu jeans, entendeu? Porque senão, acho que o importante é você, já desde a entrevista de emprego, você mostrar para o seu entrevistador que você de fato é mais um, que você é alguém do time, tá? E não alguém, né, o pino de boliche fora da curva, tá? Acho que isso é legal. Diferente, né? Vamos à dica número 4, vamos colocar no plasma, deixa eu ver.
Seja positivo. Pois é. Né? Isso é muito Pois é, verdade. por mais... Eu acho que tá faltando isso nos dias de hoje, né, gente? Sim. Eu sei que a gente está vivendo tempos complicados, né? A vida não está fácil para ninguém, mas eu acho que é tão importante a gente não deixar a peteca cair, tá? E acho que chegar num espírito, numa vibe legal. Acho que você é tão... Que empresa não quer? Alguém positivo, entendeu? Alguém que consegue olhar sempre o meio copo cheio e não o meio copo vazio, né? Acho que isso é importante, sim. Isso te ajuda muito. É porque a empresa procura uma solução. Né? Ela procura algo realmente que vai agregar. Né? Que agregue, assim, alguém que também esteja atrás de soluções. Alguém que quer reclamar de problema, né? Aí não. E também não falar sobre problemas que, porventura, você tenha, como uma depressão, né? Não precisa entrar em detalhes de todas essas coisas. Não, acho que não, entendeu? Aliás, eu faço esse trabalho 2 vezes por ano, eu vou a Natal falar com os meninos de uma instituição maravilhosa que tem lá, chamada Casa do Menor Trabalhador. E eu me lembro, mas não foi em Natal, foi aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo eu trabalho para a Colmeia, eu trabalho para a Unibis, para algumas instituições que cuidam de jovens. E eu me lembro de um garoto que me mandou uma pergunta, e a pergunta disse o seguinte: se você tem um passado difícil, então, se não me engano, ele havia sido interno da Fundação Casa, ele tinha tido problema por causa de tráfico de droga ou uso de droga, não lembro, tá? Então, se na entrevista de emprego perguntarem, e aí eu me lembro que eu disse para ele, fale. A gente não pode ter vergonha do nosso passado, tá? Então, e uma empresa que esteja te dando essa chance tem que entender que você um dia teve problema, mas que você evoluiu e que você hoje é uma outra pessoa. Mas se a empresa não entender? Se a empresa não entender, eu acho que no caso do garoto... Não é a empresa certa para você. Exatamente, tá? Porque acho que é uma empresa que não acredita que o ser humano possa se recuperar, entendeu? É uma empresa por demais engessada e essa empresa não vai agregar nada para alguém que está recomeçando, né? Que está começando de novo. Dica número 5. Seja verdadeiro, que é o que você acabou de falar. Exatamente. Né? A melhor mentira, gente, em qualquer circunstância. Eu adoro essa frase. A melhor mentira é sempre a verdade. Entendeu? Porque mentira tem perna curta. Porque as pessoas acabam descobrindo. E aí, isso que você falou, às vezes você é aprovado numa empresa, só que aquela empresa não é o seu perfil, não vai te valorizar com o tempo, a longo prazo. Então. E aí, no caso do menino, né? Quer dizer, foi um fato relevante, né, no passado dele. E se fizeram essa pergunta, eu acho que é importante que ele fale, assim, entendeu? Se você tem alguma dificuldade, se teve algum tipo de dificuldade, eu acho que é importante que você fale, mas assim, eu ser positivo, né? Dizer, isso passou, isso é passado, estou numa outra fase da minha vida, né? Eu acho que toda empresa quer alguém disposto a arregaçar a manga, né? Resolver problemas e trabalhar em turma, isso é muito legal, né? E seguir em frente. Bom, tem uma outra coisa que eu preciso te perguntar, porque as empresas, elas avaliam muito hoje em dia, que são as redes sociais. Pois é. Então, como você deve... De repente, a pessoa postou um monte de foto que... bebendo, sei lá. Eu não colocaria uma foto minha com bebida na mão. Eu não colocaria uma foto minha em traje de banho. Entendeu? Eu não colocaria uma foto minha na balada. Entendeu? Acho que para tudo tem hora e tem lugar, né? Eu faço um grupo dos seus amigos no WhatsApp e assim, reserve essas fotos para esse grupo muito fechado. Tá mais do que sabido, né, Maria? Todo mundo sabe. Todas as empresas, depois da entrevista de emprego, vão lá fuçar você no seu Face, do seu Insta, entendeu? Então, né, acho que quem usa, cuida. É partido político também. Tem que tomar cuidado, né? Assim, nas redes sociais. Pessoas que são ostensivamente... Contra ou a favor. Contra ou a favor, exatamente. Então, a gente tá vivendo uma época complicada, né? Eu acho que eu acho que a pessoa pode se posicionar. Não seja radical, mas eu acho que muitas são as empresas que valorizam isso, hein? Por quê? Porque no momento atual do país, eu acho que é muito importante que você mostre, né, que você é alguém consciente do que está acontecendo. E que você compactua ou não compactua com muito do que está por aí, tá? Então, mas a virtude, dizia Santo Agostinho, né, que a virtude está no equilíbrio, e é isso aí. Entendeu? Então, nada de radicalização, né? Nem menos, né? Nem ser absolutamente alienado, nem ser um maluco panfletário. Você acha que é bom fazer um questionário antes da entrevista de emprego sobre o que, com perguntas que o entrevistador pode fazer para você e você responder, assim, para você já ficar mais... Eu acho que é legal, eu acho que é bacana, assim, entendeu? Ou assim, imaginando, né? O que interessa para a empresa e quais são as perguntas que ele vai fazer para você. A gente não falou, mas assim, um outro detalhe. Elegância no gestual está muito associada a pouco movimento.
Então pense eu Ah, eu na faço sala... muito movimento. Não, calma. Pense a gente na sala. Imagina eu com você conversando e eu assim, entendeu? É. E isso acontece muito, né, gente? Então, menos, né? Nada de chacoalhar Eu não a sei se perna. mostrou o que ela estava falando, que é o Mostrou pé. a perninha Olha, balançando. vamos ver. É o pé assim, o tempo É a todo. perna A que pessoa balança, já mostra que entendeu? tá É insegura. a perna que balança, é a perna que mexe, é roe unha. Gente, né? Equilíbrio, acho que é legal. É, não- Empresas querem. Ah, e mulher também com o cabelo pra cá e pra lá. E pra cá e pra lá. Faz Tem que tempo também... que eu não ouço isso, mas assim... Não, mas isso é super comum, Então, principalmente jovens, né? Teve uma fase que isso era muito comum, e aí eu me lembro de alguma pessoa dizendo assim, ah não, quando ela tá fazendo assim, ela tá tentando fazer o cérebro pegar no tranco. Então isso não é legal. Eu aposto que você está pensando, É. principalmente as loiras, mas não. Não, nada a ver. Todo e qualquer cor, toda e qualquer coloração tá valendo. É isso aí, quero agradecer a Célia Obrigada, Leão, querida. que é uma amiga excelente, verdade. Adorei te competente ver. demais. Eu também Adorei te ver. Eu vou deixar aqui seus contatos, porque às vezes as pessoas têm dúvida, elas podem Claro, te escrever, lógico. te procurar. O site é www, é um blog, né? No blog, nós vamos estar no blog, se Deus Opa! quiser, tá? Então no blog, tudo que eu de alguma Que você maneira faz, publicamente faço, eu tenho um anjo da guarda chamado Leandro que cuida e coloca no blog, tá? No site, eu acho que se você tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, manda pra mim e eu com carinho Tá. respondo. Então é www.fanclubecelialeão.com. Pois é, não fui eu que batizei. .blogspot.com. Eu sei que você tem um fã-clube grande É. na internet. E o site é etiquetacelialeão.com.br. Eu queria já te convidar para a gente fazer alguma coisa pro final do ano, pro Vamos. Natal. Acho A ótimo. etiqueta nas festas de final de ano. Ai, vamos fazer em É, casa etiqueta no e bom na empresa. sentido, gente. Não é etiqueta que eu tô falando de servir. Comportamento. Eu tô falando Não. de etiqueta... Comportamento. É, comportamento. Eu acho que é bacana a gente falar sobre as festas de fim de ano. A gente pode pensar nisso mesmo. Porque tem muita gente que queima seu filme, entendeu? Celebrando além da conta. E em família também, né? Porque Natal e Ano Novo é uma época em que famílias, de um modo geral, se unem. E aí tem os Às vezes desavisados, tem algumas né? Tem coisas aquele cunhado que são... infeliz que resolve lavar a roupa suja na ceia de bebe e Natal. tal. Isso não é legal. É. Não, de repente eu venho sim, com Tá carinho, bom. tá bom? Muito obrigada, Tchau, Célia. querida. Um beijo. Obrigada, Fica com obrigada. Deus. Amém, Olha, amém. adorei te Eu rever, também, hein? eu também. Tô te esperando. Você está tá? mais bonita. Obrigada.